Nelson Gonçalves, o mito desassombrado da música brasileira. Rio de Janeiro, 16 de abril de 1998, quinta-feira. No apartamento da filha empresária Margarete, o cantor Nelson Gonçalves atende ao telefonema do presidente da gravadora BMG, antiga RCA Victor, Luiz Oscar Niemeyer. A ligação trazia boas novas. Uma festa, em alto estilo, programada para dali a alguns dias, celebraria os triunfantes 58 anos do astro na companhia. Recorde inigualável da fonografia brasileira. Em seguida, Nelson recebeu felicitações pelo álbum Ainda é Cedo, que, editado há 3 meses, já havia vendido mais de 150 mil cópias. Foi o último, porém, de uma carreira marcada por sucessos e odisseias. No sábado, 2 dias após o telefonema de Niemeyer, veio o nocaute. Aos 78 anos, o coração impávido do Metralha beijava a lona. A morte desferiu seu golpe baixo contra o maior cantor do Brasil. Fui à padaria. Quando voltei, meu pai não estava mais lá. Retrata a filha caçula Margarete Gonçalves. O boêmio tinha jurado cantar até 2001. Dessa vez, porém, se fora para sempre. Marilene Gonçalves, sua filha com a primeira esposa, Elvira Mola, reparte detalhes subjetivos da sua intimidade paterna. Da educação literária à sexual, o pai ensinou-lhe tudo, evidencia a filha mais velha. Fomos morar juntos quando ele se divorciou de Ludinha Bittencourt. Nos domingos, a gente ia à TV Rio para ver as lutas de boxe. Íamos a pé, conversando. Papai me contava sobre os rendezvous da Avenida Atlântica e o que as meninas virgens faziam lá. Ele falava comigo como se fosse um amigo e não a filha de 17 anos. Cantando para 6 gerações, Nelson Gonçalves entrou, saiu e voltou à moda. Na vida, os ambivalentes arquétipos de decaído e campeão servem-lhe como luva de boxe. Gozou sucessos, amargou ruínas e se redimiu na sarjeta. A morte de Nelson desfez a trindade dos artistas do rádio, soberania que ele tinha com Orlando Silva e Francisco Alves, e encerrou a era mais mítica da música brasileira, estimou o produtor amigo José Messias. A estatura da obra de Nelson Gonçalves assombra. São 80 milhões de discos vendidos, média espetacular de mais de 1 milhão anuais. Os cálculos do próprio cantor, a gravação de estreia, a valsa Se Eu Pudesse Um Dia, em outubro de 1941, ao derradeiro Ainda é Cedo, em 1997, são mais de 2.000 registros fonográficos sulcados em 183 discos de 78 rotações, 100 compactos, 200 fitas cassete e 127 LPs. Só o compacto de A Volta do Boêmio, lançado em 1956, faturou 2 milhões de exemplares, um recorde e tanto para a época. Nelson Gonçalves gravou sambas, canções, marchinhas de carnaval, foxes, tangos, boleros, valsas, serestas, jazz e bossa nova. Interpretou Wilson Batista, Erivelto Martins, Mário Lago, Noel Rosa, Silvio Caldas, Cartola, e na maturidade engatou fugaz romance com pop. Teve discos lançados na Itália, Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, Alemanha e China. Mas nem tudo foram flores. O início, como papai bem dizia, foi osso duro, citou Marilene. Os pais, imigrantes portugueses de Viseu, trouxeram na bagagem apenas a tradição dos cantores ambulantes. Nasceu Antônio Gonçalves Sobral, nas andanças do casal por Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, em 21 de junho de 1919. Quando a criança completou 2 anos, a família seguiu para São Paulo e se instalou no bairro do Brás. O pai, seu Manuel, tirava o guri da cama cedo para cantar em feiras livres e praças da metrópole. O menino se apresentava do alto de um caixote de bacalhau, seu primeiro palco,
acompanhado ao violão por um cego. Antes da consagração, o Metralha, apelido que ganhou de Francisco Alves por conta de sua taquilalia, exerceu as mais diversas profissões: jornaleiro, mecânico, engraxate, garçom, polidor, tamanqueiro, gigolô e boxer. Aos 17 anos, após vencer 24 lutas por nocaute, se sagrou campeão paulista dos meios médios. A carreira nos rings terminava aí. Na temporada seguinte, perdeu do Uruguai Costa e pendurou as luvas. Vou cantar no rádio, anunciou. E foi. Surfando nas ondas radiofônicas, Nelson iniciou uma gloriosa escalada de fama, sendo coroado rei do rádio. Em 1943, vira crooner do cassino do Hotel Copacabana Palace, mas, levado por Carlos Galhardo, logo assina com a rádio Mairink Veiga. Os sucessos abrolhavam: Normalista, Ciúme, Espanhola, Marina, Serpentina e o Foxtrot Renúncia. Da Mairink Veiga para o lendário cassino da Urca foi um pulo. Nada mal para quem, antes disso, fora desacreditado por ninguém menos que Ari Barroso. Ao botar os pés na emissora paulista PRA 5, em 1939, para prestar mais um teste, o aspirante ainda respondia por Antônio. Contava então com 18 anos. No dia do teste, o garboso Nelson caprichou no figurino: cabelo engomado, paletó apertado e salto carrapeta. Aquele taquinho que levantava a parte traseira do pé. O nome artístico foi dado na hora da estreia. Antônio parece dono de botequim. Nelson é mais musical. Recomendou-lhe um dos integrantes do regional que eu iria acompanhar. Já como Nelson Gonçalves interpretou Lábios que Beijei. Na época, um sucesso estrondoso na voz de Orlando Silva, cantor das multidões. Agradou e foi contratado. Só não renunciou ao sonho de cantar no Rio de Janeiro, feito que conseguiu realizar afanando R$70 mil do irmão. Na Tupi, apresentou-se no show de calouros A Hora do Gongo, de Ari Barroso. Após a apresentação, o irreverente compositor de Aquarela do Brasil perguntou o que ele fazia em São Paulo. Eu jogo boxe, respondeu Nelson. Então volta pra lá, tu não canta é nada, disse o radialista. Reza que, diante do descomunal sucesso alcançado pelo cantor nos anos seguintes, Barroso teve de reconhecer que havia errado feio naquela sua avaliação. O aprendiz escutou a recomendação de Ari, mas não voltou a São Paulo para jogar boxe, e sim para estudar música com o maestro Armando Belardi. Nelson, por sua vez, levou a carraspana a sério, o que acabou rendendo ao país o seu maior cantor. Orientado por Belardi, aprendeu divisão de palavras, valorização de tônicas e respiração pelo diafragma. Belardi explicou então ao pupilo que, na verdade, ele não sofria de gagueira, como acreditava. Era sim taquilálico, do grego taximos, respiração curta e acelerada, ou seja, falava mais rápido que o pensamento, metralhando palavras. A primeira oportunidade profissional no Rio de Janeiro surgiu logo depois, ofertada pelos irmãos Orlando Monella e Oswaldo França, para fazer a gravação da valsa Se Eu Pudesse Um Dia. O trato era o seguinte: se Nelson a interpretasse bem, os irmãos bancariam a prensagem de 10 mil cópias de um disco. Nelson topou. Com a prova de acetato em mãos, o cantor procurou o diretor da RCA Vittorio Latari. Ouviram a gravação e, ao final, Latari comentou embevecido: maravilhoso cantor. Quem é? Ao ouvir Nelson falar, porém, Latari teve uma reação intempestiva. Esse não é você, você é gago. Ponha-se daqui para fora, seu ladrão de acetato, bradou. A interpretação da música no ato, para redirimir a dúvida de Latari, acabou livrando a cara do novato. E de quebra lhe rendeu o primeiro disco em 78 RPM
datado de 1941. Faltava, no entanto, uma música para o lado B. No Café Nice, reduto da boemia carioca, o sambista Ataúfo Alves deu a Nelson o regalo mais importante de sua incipiente carreira, o samba Sinto-me Bem, no qual o cantor colocou os versos. Foi um estouro. A ele se seguiram mais 74 compactos, só nos anos 40, com sambas, tangos, valsas e boleros. Em 1945, chegou a gravar 13 discos. Na década seguinte, mais uma enxurrada de gravações, com sucessos de Camisola do Dia, em 1953, Carlos Gardel, em 1954, Esta Noite Me Embriago, em 1955, e A Volta do Boêmio, em 1957. O frisson causado pelo samba-canção sobre o desiludido homem que suplica por uma nova inscrição na boemia retardou o advento sonoro do rock, já iniciado por Celi Campelo e companhia. Junto com Calbi Peixoto, que chegou a namorar o rock, Nelson Gonçalves virava a estrela. Gravaram juntos Nervos de Aço, de Lupicínio Rodrigues. Nelson foi um cantor com grave mais belo que conheci, enalteceu Calbi. A essas alturas, o clima é totalmente de A Festa Nunca Termina. O cantor de boleros, Roberto Luna, foi parceiro de Nelson em farras na ponte aérea entre Rio e São Paulo. Jovens de vozes consagradas, os dois viviam assediados. Tanto que se estranharam por causa da mesma fêmea, a bailarina cubana Nancy Montes. Ainda casado, Nelson a apresentava como sua namorada, relembrou o próprio Luna. Porém, ela não conhecia absolutamente ninguém no Brasil. Por força de uma turnê pelo Nordeste, sem ter com quem deixá-la, Nelson pediu ao amigo, único homem no qual confiava, que tomasse conta dela enquanto estivesse fora. Nancy sentia-se solitária e seguidamente me telefonava para jantarmos. Nas primeiras vezes, comemos respeitosamente. Um esquinho a mais, numa dessas noites ela me convidou para subir. A notícia correu aos ouvidos de Nelson. E ainda mais velozmente, as antenas da revista do rádio, poderosa central de fofocas daqueles tempos. Nelson comprou um revólver e espalhou que pegaria o traidor. Fiquei muito assustado, admite Luna. Até que Adelino Moreira, recorda, arranjou um encontro para que resolvessem a contenda de homem para homem. Resumo da ópera. Num bar, após 3 brindes, restaurava-se a paz. Nelson terminou seu caso com a vedete dias depois. Mas não Luna. Voltamos a ter um romancinho. Não ser um pecado, assumiu o cantor. Diferente, no entanto, do final trágico que envolveu a história de Beth White, Linda Kruner, que Nelson Gonçalves conheceu no Golden Room do Copacabana Palace. Nunca a frase que ele cunhou: para ser adorado por uma mulher, convém amá-la pouco, prometer muito e fingir sempre, fez tanto sentido, reparou a filha Marilene Gonçalves. Beth morreu apaixonada por Nelson e não dava a mínima para ela, a não ser quando estavam rolando na cama. No desenlace de uma noite de volúpias, a transtornada Beth ameaça atear fogo em si mesma se o amante que a abandonara não retornasse aos seus braços. Embora ela implore, ele dá as costas e se vai. Ela encharca as vestes com álcool e risca um fósforo. Já no leito de morte, quase sem voz, ela ainda balbuciou para Nelson: que bobagem eu fiz, não é, amor? As mulheres foram seu fraco, reconhece a filha Marinelli. Para aproveitar mais ainda a vida, chegou a implantar uma prótese peniana, com a qual assustava os amigos nas horas mais afetuosas. Por conta do implante, ninguém queria abraçá-lo. Na fase áurea, o cantor Paulo Rodrigues viu o histórico encontro entre Nelson Gonçalves e Frank Sinatra no Radio City Music Hall de Nova York. De passagem pelos Estados Unidos em 1961, o Metralha assistiu ao World Blue Eyes como convidado da RCA Victor.
cantor juvenil da gravadora, Paulo também estava lá. Alguém falou para o Sinatra que o terrível cantor brasileiro se encontrava na plateia. No meio do show, ele o chamou ao palco e eles encararam um dueto de Garota de Ipanema, relembrou Rodrigues. José Messias é outro que testificou o arrebatamento de Sinatra. No lobby do hotel Copacabana Palace, ele flagrou o The Voice perguntando à gerência sobre o paradeiro do grave mais bonito do mundo. Ele não conseguia dizer Nelson Gonçalves, mas queria escutar o famoso grave do Nelson, explicou o produtor. Um radialista ajudou a encontrá-lo no Rio de Janeiro. O boêmio ensaiava no Morro da Urca e de lá mesmo sacou o número perfeito para emitir seu famoso ré gravíssimo, Maria Bethânia, do recifense Capiba, grave do início ao fim. Nos idos de 1950, o furor uterino era a bomba latente prestes a detonar na sociedade. De norte a sul, milhares de lares e vestidos adentro, a extensão máscula do timbre vocálico de Nelson penetrava na reprimida libido das brasileiras. Em 1953, qual não foi o efeito surtido pelos versos sensualmente licenciosos de A Camisola do Dia? A camisola do dia, tão transparente e macia, que eu dei de presente a ti, tinha rendas de Sevilha, a pequena maravilha que o teu corpinho abrigava. E eu era dono de tudo, do divino conteúdo que a camisola ocultava. A Camisola do Dia transformou-se em um divisor de águas na carreira de Nelson Gonçalves na história da música brasileira. De autoria da célebre dupla Erivelton Martins e Davi Nasser, a canção desafiou o conservadorismo da era pós-Estado Novo. Apesar da tentativa de censura e das críticas severas de setores da sociedade que a rotulavam como imoral, a faixa foi liberada após forte lobby da gravadora, tornando-se um sucesso comercial estrondoso. O impacto da canção foi tão vasto que atravessou fronteiras. Noticiou-se que o astro americano Bing Crosby teria se encantado pela melodia e pela voz de Nelson, a qual classificou como uma das melhores do mundo, planejando uma versão em inglês. No Brasil, décadas depois, a música ganhou uma interpretação marcante de Maria Bethânia, reafirmando sua perenidade. O triunfo de A Camisola do Dia consolidou Nelson Gonçalves como o rei do rádio e direcionou ao tango, gênero que dominou com maestria. Através de sucessos como Carlos Gardel e Hoje Quem Paga Sou Eu, Nelson utilizou seu virtuosismo vocal e potência física para traduzir o drama das alcovas e cabarés. O resultado foi uma discografia recordista. Nelson retornava de suas excursões pelo país com malas recheadas de dinheiro, celebrando uma riqueza que uniu o prestígio artístico ao fenômeno das massas, fincando raízes definitivas no inconsciente popular brasileiro. Clássico absoluto de seu repertório romântico, a desgarrada Fica Comigo Esta Noite, é uma das raras canções em que Nelson, intérprete por natureza, colabora na letra, assinando com o nome de batismo Antônio Gonçalves. Seus versos calientes para a época, os anos 50, foram uma chicotada no falso moralismo da sociedade brasileira. Fica comigo essa noite e não te arrependerás. Lá fora o frio é um açoite, calor aqui tu terás. Terás meus beijos de amor, minhas carícias terás. Fica comigo essa noite e não te arrependerás. No prelúdio da fama, Nelson rodou o submundo carioca e ganhou o respeito da malandragem após a surra histórica que deu no temido Miguelzinho, bandido que apavorava a Lapa. Miguelzinho está eternizado na música História da Lapa, junto dos malandros Meia-Noite e Camisa Preta. Na época, contou Metralha, para circular na área tinha de ser malandro, valente ou trouxa. Eu apenas andava por ali. Certa vez,
Ele comia uma sardinha e bebia uma cachaça acompanhado do ator Rodolfo Arena no bar Petisqueira. De repente, adentra o recinto um mulato forte que, com uma trombada, derruba-lhe o minguado aperitivo. O boxer vinha arisco de São Paulo. "O crioulo, que negócio é esse?" intimou. Viu nos olhos de Miguelzinho que ele iria atacá-lo e não esperou. Lançou sua fulminante llave de direita e ele espatifou no chão. Apanhei o revólver que tinha caído e corri para os arcos da Lapa. Dei de cara com o famoso travesti Madame Satã. Falei: "Satã, dá um pulo na petisqueira, pois acho que apaguei alguém." O travesti retornou dizendo: "Rapaz, sabe em quem você bateu? O Miguelzinho, o Cancan, o bravo da Lapa, o matador." Nelson ficou aterrorizado e rogou-lhe que retornasse lá e pedisse desculpas ao bandido. Satã voltou com o sujeito a tiracolo que falou: "Gostei de você. Caí e não me chutou a cara e nem as costelas. Você é um homem. Toca aqui." Com a enorme fama vieram os anos em que, nas suas próprias palavras, Nelson Gonçalves ficou na roda do pó. "É mais fácil sustentar 10 crianças a um vício", comparou. "Tirei mais de 50 quilos." O eclipse total teve início em 5 de maio de 1966, quando foi preso sob acusação de tráfico de cocaína. Na hora, não houve ajuda do meio musical. Os maiores solidários foram os 3.000 presos da Casa de Detenção de São Paulo, que ofereceram um dia a mais de suas penas para que o cantor Nelson Gonçalves fosse libertado. Em sua primeira noite no cárcere, o famoso preso escutou as milhares de vozes que, emocionadas, ressoavam à volta do boêmio pelos corredores. Nelson comprou seu bilhete para o inferno no mictório do restaurante El Greco, em Copacabana. Extenuado por uma longa turnê, o boêmio foi espairecer por lá e encontrou um velho conhecido. Vendo desanimado, o sujeito disse a mágica frase: "Até para o cansaço há remédio." "Me envolvi a tal ponto que fiquei totalmente dependente da droga", relatou Nelson. Desquitado de Lourdinha, ele se devotou ao vício. Literalmente, o dinheiro foi aspirado para sua narina. Acabaram-se os apartamentos e os carrões. Show eu não fazia. Disco não queria gravar. Só pensava no tóxico. Minhas amizades eram apenas traficantes ou a patota que cheirava os nariguetes. No auge do vício, o cantor mandava pelo menos 10 gramas de cocaína por dia. Muitas vezes cantei em troca de pó na casa de um malandro qualquer do subúrbio, confessou. A coisa foi não crescendo tal que minha mulher apanhava de coronado de 45 rezando. Em casa ele guardava quase 1 quilo. Farto daquela vida, um dia anunciou a Maria Luísa Ramos, a terceira esposa, sua decisão de parar de estalo. Ordenou que ela despejasse o pó no vaso sanitário. Depois, ela o trancafiou no célebre quartíbulo, onde ficou por 4 meses sem ver a luz solar, por onde recebia comida por debaixo da porta. Marilene lembrou das ocasiões em que viu o pai se recuperando no cômodo. Um dia foi visitá-lo e ele estava bastante sedado. Compreendo quão difícil sua abstinência deve ter sido. Afinal, os atuais recursos médicos não existiam, o que torna a superação dele um exemplo para todo mundo, enalteceu. Uma certa manhã, Nelson viu a cena prosaica que simbolizou sua liberdade. O padeiro entregando pão, o leiteiro deixando leite e uma mulher varrendo a rua. Aí está a vida de verdade, soube as lágrimas. Havia se restaurado. Sou o cantor que veio do inferno, asseverou a si mesmo. A reentrada no mainstream, todavia, demorou mais um tempo. O público, que antes o assediava, agora o olvidava completamente. Quem de novo abriu-lhe as portas foi Silvio Santos, lembra Marilene. Silvio, inclusive, o ajudou quando ainda estava querendo parar, pois ninguém mais o contratava. Drogado, numa dessas apresentações, papai chegou a cair do palco, mas se levantou e continuou o show, coisas de boxer. Ao saber que o boêmio havia renascido das trevas,
O apresentador ordenou: se o Nelson voltou a cantar, contratem um homem. O vigor físico, contudo, foi recobrado com a tenacidade de ex-pugilista. O boxeador Éder Joffre, campeão mundial dos pesos médios em 1961, relembrou que o artista, ainda em reabilitação, matriculou-se na academia na qual treinava. Ele lutava para fortalecer o corpo. Era um pugilista disciplinado. Tinha um braço direito pesado e batia forte. Até parece que o vejo agora, todo metido, brincando de luva e se esquivando das linhas investidas, escreve Joffre, quase um déjà vu. Com o apoio do campeão mundial para ratificar ao público que estava 100% recuperado, o cantor organizou uma luta-exibição no ginásio do Ibirapuera. Nelson Gonçalves vezes Éder Joffre. Lotação máxima para ver a luta do século no Brasil. Teimoso, o Metralha levava o certame meramente promocional a sério. Após bater insistentemente em Joffre, no 7º round, o lutador desfecha uma investida que faz o adversário tombar desfigurado no ringue. Catarse. Cambaleante, Nelson se ergue heroicamente, em êxtase, canta Castigo, de Lupicínio Rodrigues, da letra: homem que é homem, faz qual o cedro que perfuma o machado que o derrubou. Em outubro de 1989, com 70 anos recém-completados, Nelson lançava seu segundo álbum daquele ano e o de número 165 de sua carreira. Intitulado Autorretrato, o tango de mesmo nome, de autoria de Paulo César Pinheiro e Ivor Lancelotti, era a mais simbólica canção do repertório. Pinheiro contou que fez a letra da canção sob medida para o Metralha. Naquela virada de década, a música ganhou impulsionamento de um aliado cada vez mais presente, o videoclipe. Como que posando de tanguista malandro da Lapa, o vídeo Nelson circula noite adentro como senhor e dono dos cabarés. Pinheiro revelou que desde guri era fã de Nelson. Cresceu embalado por sua voz, conhecia sua obra de cor e ouvia tudo que ele gravava. Ele recordou que a ideia para Autorretrato surgiu quando, certo dia, seu parceiro Ivor Lancelotti me mostrou uma melodia bonita, um tango. Eu disse: essa música eu vou fazer para o Nelson. Além de ser o nosso melhor cantor de tango, ele merece uma homenagem que ainda ninguém fez. Ou seja, uma canção em primeira pessoa, como se narrasse sua própria história, explicou. A letra de Autorretrato honra com impressionante precisão poética a trajetória de ascensão, queda e recuperação do cantor. Já fui senhor e dono dos cabarés. Fui recebido como um rei nos bordéis. Vivendo assim deixei meu sangue nos velhos botiquins do mangue. Já tive o brilho da riqueza a meus pés. Já dormi nos pardieiros e hotéis. Margarete Gonçalves passou o último ano e meio da vida do pai ao lado dele. Nos últimos tempos, a filha desmistifica: Nelson não tinha nada de boêmio. Ele deitava e acordava cedo. E, pontualmente, às 8, já estava na RSA Victor, a postos para gravar. O avô era muito ligado ao neto Pedro, ao qual deu o carinho que não teve dos pais na infância, ela lembra. Aos 78 anos, Nelson Gonçalves orgulhava-se da voz que não baixara um tom sequer. Até o final, cultivou opiniões controvertidas sobre tudo. Machão dizia nunca livrar-se do 3/8 que levava à cintura e que mantinha sua saliente prótese peniana guardada num coldre feito sob medida. Não interessava a ele ser número 1 em Miami, o segundo em Veneza. Para ser feliz, quer o 5º lugar nas paradas de Madureira ou o 3º na periferia de São Paulo, ajuizava. O cantor do Brasil nunca temeu nada. Guerra, bomba, morte, bandido, revolução ou desaforo. Durmo como um anjo, sou desassombrado, o último dos moicanos.